Fique à vontade. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 3. Jonas, capítulo 1, versículo 3. Desde já eu quero agradecer a liderança do João e a Carol, o João e a Carol também. Deus abençoe a vocês, obrigado pela oportunidade para esse humilde servo do Senhor. Jonas capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Cara, essa noite eu quero conversar com vocês em cima do seguinte tema: não adianta fugir. Eu não sou de fazer isso, mas se você quiser olhar para a pessoa do seu lado, olha para ela e diga bem forte: não adianta fugir. Não adianta fugir. Bom, quando nós olhamos para a Bíblia de Deus, nós lemos lá no Salmo de número 139, versos 7 e 8, onde o salmista ele vai fazer uma pergunta que nem ele mesmo vai conseguir responder, nos mostrando a impossibilidade que tem de fugir, de ficar oculto dos olhos do Senhor. Mas por quê? Porque Deus ele está em todos os lugares. Logo, ninguém consegue fugir ou se esconder da presença do Senhor. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não erra, não se engana, e mesmo quando a nossa fragilidade humana grita dentro de nós, para nós desistirmos e retrocedermos, Deus, como bom Pai, vai dizer através da sua palavra, Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. Jeremias, capítulo 1, versículo 5 vai dizer assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então antes, cara, da sua mãe e do seu pai planejarem vocês, Deus já tinha te escolhido. Antes, cara, de passar pela cabeça dos seus pais, eu acho que daqui a um tempo eu já vou querer ter um filho. Deus já tinha te escolhido. E quando Deus escolhe, cara, você pode fazer a sua cama no mais fundo abismo, ou pode subir nos mais altos céus, como vai dizer o salmista. Mas ninguém, cara, vai conseguir fugir, muito menos se esconder da presença de Deus. E esses textos se encaixam perfeitamente na história do profeta Jonas, o famoso profeta fujão. Primeiro, quem foi Jonas? A Bíblia vai nos apresentar Jonas como filho de Amitai, conhecido como um dos profetas menores. Por quê? Não pelo tamanho físico, mas porque o seu livro compõe de menos capítulos, comparado a Jeremias, Isaías e Ezequiel. Ele é da cidade de Gat-Hefer, no território de Zebulon, no reinado norte, onde Deus usou ele para profetizar a restauração das fronteiras do reinado norte, fato que ocorreu durante o reinado de Jeroboão II. Então, entrando agora no texto, nós vamos ver em Jonas, capítulo 1, versículo 2, Deus, ele chamando o profeta para clamar contra a cidade de Nínive. E naquela época, era uma das principais cidades dos assírios, um povo cruel e militar, inimigos de longa data de Israel. A arte síria dava ênfase à arte da guerra
incluindo cenas de execução, empalação, decapitação e remoção da pele dos prisioneiros. Quando você quiser chegar em casa, dá um Google lá e pesquisa o que é empalação. Eu não vou falar, porque é muito feio. Vamos lá. Porém, o que acontece? Jonas, ele escuta a voz do Senhor, só que ele desobedece e ele vai para Tarsis. Jonas, capítulo 1, versículo 3. Agora veja, Jonas preferiu ir para Tarsis, que ficava no sul da Espanha, a 4.000 quilômetros de distância, em vez de ir para Nínive, que ficava a apenas 1.200 quilômetros. Primeiro, nós vamos aprender duas coisas nesses primeiros textos. Primeiro, a desobediência sempre vai nos levar para longe de Deus. A desobediência sempre vai nos levar para longe de Deus. E segundo, a desobediência também vai nos levar para longe da vontade de Deus. E a vontade de Deus para Jonas não era Tarsis, era Nínive. Só que ele pegou outro caminho, mais longo, 4.000 quilômetros de distância, em vez de ir para Tarsis, para Nínive, que ficava a 1.200. A vontade de Deus para Jonas era Nínive, só que ele desobedeceu. A desobediência nunca vai nos levar para nenhum caminho bom, cara. Sempre vai nos levar para longe de Deus. Só que Deus, através da sua misericórdia, do seu propósito sobre as nossas vidas, do seu amor incondicional, Ele prepara situações que vai nos trazer de volta ao centro da vontade. E é isso que nós vamos ver no livro de Jonas. Primeiro, nós vamos ver Deus usando a sua criação para tratar com Jonas, e não só tratar com Jonas, mas alcançar as pessoas ao seu redor. Nós vamos ver que Deus, através da sua criação, mostra a sua soberania. Ele está no controle de todas as coisas. E amor a todos que estavam com Jonas também. Primeiro vai começar com um vento ao mar, aonde vai virar uma grande tempestade. Vai estar em Jonas, capítulo 1 e versículo 4. Então nós vamos ver os marinheiros desesperados. A Bíblia vai falar, orando cada um ao seu Deus e jogando cargas ao mar para aliviarem a embarcação. Mas sabe onde estava Jonas? Cara, Jonas é muito vacilão. Por quê? Ele estava lá no porão do navio, dormindo. O pessoal estava desesperado. E Jonas estava dormindo. O pessoal estava com medo, cara. Estava paralisado, estava entrando em crise. E Jonas estava escondido, dormindo e com medo. Só que quando nós olhamos, cara, Deus tratando com Jonas através da sua criação, nós vemos que as tempestades da vida que Deus permite, mais serve para nós reconhecermos o propósito de Deus em nossas vidas. Só que enquanto o Jonas, ou seja, o nosso problema, estiver escondido, ele, através dessas situações, irá nos levar a achar. Como assim, Nando? Por causa de Jonas, cara, aqueles marinheiros estavam passando aquela situação. E mais para frente no texto, se Jonas não fosse jogado do barco, a tempestade não ia parar. Ou seja, enquanto, cara, você não se livrar, não olhar para dentro do seu coração e ver aquilo que tem te causado problema, Deus vai permitir que as tempestades da vida venham, para que abra os seus olhos e você olhe dentro do seu coração. Eu tenho um Jonas que está dormindo lá dentro. Eu tenho um Jonas que está tirando um cochilo lá dentro, cara. E eu preciso jogar ele para fora. E eu preciso jogar ele para fora. Em terceiro lugar,
lugar, nós vamos ver Deus ainda, através da sua criação, tratando com Jonas e mostrando agora misericórdia na vida dos marinheiros. Nós vamos ver que depois do medo tomar conta, da tentativa de remarem, de clamarem a Deus, então eles pegaram Jonas e o lançaram para o mar da sua fúria. Agora olha o que acontece quando eles fizeram isso, porque através dessas situações, os homens tiveram o quê? Temor gerado dentro dos seus corações, dando sacrifícios e fazendo votos, não a um Deus com D minúsculo, mas o Deus, Criador dos céus e da terra. Nós aprendemos aqui mais umas coisas. Primeiro, não adianta nós remarmos para fugir da tempestade, clamar a Deus para nos tirar de tal situação, sendo que o problema ainda continua lá no fundo. Jonas ainda continua lá no fundo dormindo. Deus, mas não, tem um Jonas que está dormindo aí dentro, cara, e está gerando toda essa tempestade. E Deus, através dessas situações, está querendo abrir os seus olhos para que você veja o problema que está aí, cara, no oculto do seu coração. A segunda lição: Deus usa as tempestades da nossa vida para alcançar as pessoas ao nosso redor. E foi isso que aconteceu com os marinheiros naquele barco. Deus que foi pegar Jonas, e através da situação que ele criou, ele já alcançou os marinheiros que estavam no barco. Logo depois que jogaram Jonas para fora do barco, os marinheiros, a Bíblia vai dizer, como eu li antes, ofereceram sacrifícios, votos a Deus. Só que para Jonas, o processo ainda não terminou. Para Jonas, cara, ele não tinha chegado no fundo do poço ainda. Jonas ainda não parou. Deus não parou de tratar com Jonas. Deus não parou de quebrar Jonas. Deus não parou, cara, de preparar situações para abrir os olhos de Jonas e ver: a minha vontade não é Tarsis, cara, a minha vontade é Nínive. Então nós vamos ver, cara, que em quarto lugar, Deus continua usando a sua criação para ter com Jonas e tirar as escamas dos seus olhos. Agora, vemos Jonas saindo de uma terrível tempestade. Sabe onde ele vai parar? Dentro de um grande peixe, preparado pelo próprio Deus, onde ele esteve 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Agora, dentro do ventre do peixe, olha só, dentro do ventre do peixe, Jonas começa a clamar no meio da sua aflição. E ele vai dizer em uma oração: onde as águas o cercaram, ervas daninhas estavam enroladas na sua cabeça, e quando sua alma estava desfalecendo, a palavra desfalecendo no hebraico significa enfraquecer. Quando ele estava perdendo as forças, olha o que acontece: ele lembra do Senhor e ele começa a orar. Olha os processos de Deus, cara, para trabalhar na vida de Jonas. De uma tempestade entre marinheiros a dentro de um ventre de um grande peixe, cara. E quando ele estava enfraquecendo, cara, estava ficando sem forças, ele lembra e começa a orar ao Senhor. Aqui eu vejo que Deus, ele prepara momentos onde a solidão nos faz lembrar que Deus é o dono das nossas vidas. Na solidão, Deus nos faz reconhecer onde o coração é duro, onde o coração duro é quebrantado. Então olhamos o nosso estado atual, como Jonas descreve no seu capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer: águas cercando sua alma
e ervas daninhas estavam na sua cabeça. Mesmo dentro, cara, do ventre de um grande peixe, Deus não perdeu o controle sobre a situação. Deus não perdeu o controle sobre a vida de Jonas e muito menos da sua criação. Só lembrou a Jonas que era o Deus do seu chamado, que permitiu tudo aquilo. Foi o Deus do seu chamado, cara. Aquele que escolheu, separou, aquele que não adianta você planejar fuga, que você vai acabar se frustrando. Por quê? Não tem como fugir de Deus. E a história de Jonas deixa isso bem claro. Deixa isso bem claro, cara. Você pode falar, cara, eu vou para lá, eu vou para cá, eu não quero mais saber de me envolver com nada. Mas o Deus, aquele que te escolheu, ele nunca errou. O Deus, aquele que te escolheu, ele nunca se enganou. Então, se ele escolheu, cara, você, não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você tem conhecimento. Pelo contrário, nós somos pecadores. Deus nos escolheu, cara, porque Ele já tinha nos separado antes da fundação do século. Ele já tinha nos separado, cara. Ele já tinha nos separado. Mas como, Luiz? Basta você pegar e puxar a fita e voltar lá atrás em alguns anos. Você vai ver quem você era e quem Deus te tornou agora. E as dificuldades que você passou, e as situações que chegaram, e as tempestades da vida que vieram ao seu encontro, os ventos que vieram soprar para te derrubar. Só que você está aqui. Luiz, como isso? Não é porque você aguentou passar por isso, mas é porque Deus te escolheu e Ele te chamou e Ele te sustentou a chegar até aqui. E é isso que é incrível, cara. Uma pessoa pode te escolher para trabalhar em uma empresa. As situações difíceis vão vir. O que é normal ela fazer? É te demitir, é dar férias, é dar sua conta. Mas com Deus, cara, com Deus não tem tempo ruim, cara. O próprio Deus, Ele está no controle das tempestades para nos ajudar, para trabalhar em nossos corações, para quebrar esse nosso coração, para derrubar o nosso orgulho, cara, para tirar essas escamas dos nossos olhos, aonde muitas vezes nós ficamos cegos e começamos a olhar só o que é terreno e esquecemos o que é eterno. Então veja, cara, Jonas acabou indo lá para Tarsis, acabou desobedecendo a Deus. Só que eu repito, a vontade de Deus, cara, para Jonas não era Tarsis. Não era Tarsis, cara, era Nínive. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. A vontade de Deus para a sua vida não é Tarsis. A vontade de Deus para a sua vida não é Tarsis, cara. Deus vai te levar para Nínive, onde tem pessoas que precisam ouvir a sua palavra, para que o arrependimento seja gerado no coração delas. Onde tem pessoas que estão inundadas pelo pecado. É lá que Deus quer te levar, não é para Tarsis, é para Nínive. Luiz, mas só que eu não sei pregar, eu não sei falar direito, eu não tenho nenhum conhecimento. Só que o mesmo Deus que te chamou, Ele é fiel para completar a boa obra. O mesmo Deus que te chamou, Ele já sabia, cara, das suas dificuldades. Ele já sabia que você não sabia falar direito. Ele sabia que você não gosta de ler a Bíblia, que você não gosta de tirar termo de oração. Ele já sabia. Só que mesmo assim, Ele te escolheu e me escolheu. Quantas vezes, cara, eu pegava a Bíblia, aquela Almeida bem antiga, que eu tinha que ler com um dicionário do lado, dicionário de português, cara, cada palavra que eu não entendia,
entrava em crise. Quantas vezes eu sozinho já peguei a Bíblia e joguei com tudo no chão e falava: Deus, eu não vou mais estudar a Bíblia, eu não entendo nada. Quantas vezes eu falei: Deus, eu não quero mais saber de Bíblia, eu não entendo. Parece sopa de letrinha, tudo baralhado, não entendo nada. Só que a vontade de Deus é que nós conheçamos a palavra dele. E essa era a vontade de Deus para a minha vida. Quantas vezes, cara, eu já chorei em cima de uma Bíblia, cara, que eu não entendia nada. Eu lia, a paciência ia acabando e eu desistia. Quantas vezes, cara, eu ia orava 5 minutos, começava a me dar sono, e eu ficava bravo, não queria saber de mais orar, eu saía. Quantas vezes eu ia jejuar, cara, eu saía do quarto, a mãe tentava de fazer uma comida que fazia tempo que não fazia, e eu acabava comendo. Só que mesmo assim, cara, mesmo Deus sabendo das minhas falhas, mesmo Deus sabendo das suas falhas, cara, Ele não te mandou embora, Ele não te despediu. Primeiro, porque você não é funcionário, não é funcionária, você é filho e filha de Deus, cara. Então o próprio Pai, cara, sabendo das suas dificuldades, Ele faz questão de preparar as situações para te capacitar. Você não sabe falar em público, cara, não tem problema não. O melhor orador da história vai estar te acompanhando todos os dias. Você não sabe ler a Bíblia, não entende nada, cara, o autor da própria Bíblia vai estar do teu lado para te ajudar a entender. Ah, Luiz, eu não consigo orar, cara, o teu próprio companheiro de oração vai estar do teu lado te ajudando. Luiz, eu não sei jejuar. Cara, existiu um cara, perito, top em jejum, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Um cara que pode falar com propriedade sobre o jejum. Então, cara, o próprio Deus que nos chamou é Ele que vai nos capacitar. O que tem que acontecer é nós não fazermos que nem Jonas, ser desobediente ao chamado a qual Deus colocou sobre ele. Se Deus te chamou para Nínive, cara, é para Nínive que você vai. Se Deus te chamou para pregar sobre o arrependimento, cara, é para lá, e é isso que você vai pregar. Você sabendo falar ou não, você tendo conhecimento ou não, cara, você não sabendo orar ou não, cara, você tem a companhia, e eu não estou falando de longe não, você tem a companhia de perto, cara, da presença do Espírito Santo. Aquele que eu digo e repito, cara, não é um poder, não é uma vontade, mas é uma pessoa. A própria pessoa do Espírito Santo, cara, está do teu lado, para te ajudar nas tuas fraquezas, para caminhar contigo quando os seus pés estão cansados, para colher as suas lágrimas quando começa a escorrer pelo rosto, para te levantar quando você tropeça e não quer mais ficar em pé. É o Espírito Santo que vem nos convencer a continuar caminhando, cara. A continuar caminhando. É Ele que nos deixa no centro da vontade do Pai. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que trabalha em nós, cara. Em quinto e último lugar, nós vamos ver Deus, através das situações, trabalhar em Jonas e levar ele para cumprir o que ele tinha pedido para Jonas. Agora, depois dessa linda oração gerada através das situações que Jonas passou, olha o que Deus faz. Deus manda o peixe vomitar o próprio Jonas, não no mar. A Bíblia vai falar que o grande peixe vomitou Jonas em terra seca. O próprio Deus pediu para o peixe vomitar Jonas em terra seca. E o que acontece?
Então Deus manda Jonas ir novamente para Nínive, para pregar e levar o juízo sobre eles. Só que agora acontece o contrário, como no primeiro capítulo. Jonas obedeceu ao Senhor e foi porém à cidade. Só que a Bíblia vai falar que a cidade era muito grande, e isso duraria 3 dias. Então ele começa a pregar e falar sobre o juízo vindouro à cidade. E olha que lindo, cidade de Nínive, cara. Cidade que estava inundada do pecado. Cidade de fundamento de guerra, cara. Cidade, cara, que estava totalmente perdida. Olha o que vai acontecer. As pessoas começaram a crer em Deus. As pessoas começaram a crer em Deus, cara. E começaram a proclamar um jejum. Olha isso. E se humilharam até a notícia chegar ao rei. E olha o que o rei vai fazer. O rei também seguiu o que o seu povo estava fazendo. E mais, ele sentou em cinzas. Ou seja, ele estava mostrando arrependimento. Estava mostrando arrependimento pelo estado que estava aquele povo. E a própria Bíblia vai falar: Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado ao povo e não fez. Não, mas como é que Deus, um ser perfeito, um ser que não erra, um ser que não volta atrás da sua palavra, pode se arrepender? É aí que entra o original do texto. No hebraico, Deus não está falando se arrepender de ter errado, mas é de ter compaixão. Deus viu a situação daquele povo. Deus viu que eles estavam se arrependendo e teve compaixão do mal que ele tinha anunciado àquele povo. Então veja, cara, o que Deus fez através da vida do profeta Jonas em Nínive. Pessoas e pessoas se arrependeram, creram em Deus, anunciaram o jejum. Até o próprio rei, cara, seguiu o que o seu povo estava falando. Ele acabou se assentando em cinzas como um sinal de arrependimento. Preste atenção. Deus, ele levou Jonas de uma embarcação para dentro de um peixe. E de um grande peixe, Jonas foi jogado ao mar. Enfrentou solidão, mas Deus sempre estava por trás da situação para levar ele de volta aos propósitos. Muitas vezes a gente passa por situações, cara, que nós não entendemos, que nós nos questionamos, que nós entramos em crise, que nós perguntamos: Deus, por que isso? Isso é da tua parte? Cara, Deus ele fica nos bastidores, olhando as situações que Ele permitiu te alcançar, para trabalhar em você. Luiz, só que é muito difícil, as situações vêm, acabam tocando em lugares no coração onde ninguém sabia. As situações vêm e acabam ferindo o meu ser, a ponto de eu querer sumir dessa terra. Que é um exemplo claro, cara, de alguém que sofreu, de alguém que passou por uma situação que dá vontade de chorar. Jó. A própria Bíblia vai dar testemunho dele. Homem ímpio, temente a Deus, que procurava se desviar do mal. Só que Deus ele começa a preparar situações e permitir que elas acontecessem. Sabe para quê? Jó capítulo 42, versículo 1 vai dizer: antes eu conhecia só de ouvido, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou
passou por tudo aquilo, perdeu bens materiais, perdeu a sua família. As pessoas que estavam próximos a ele começaram a julgar em determinado momento. Só que tudo aquilo que estava acontecendo tinha um propósito de Deus. Deus tinha algo para fazer em Jonas, através dessas situações que aconteceram, como fez na vida de Jó. Isso nos mostra, cara, que não adianta nós fugirmos de Deus. Não adianta nós fugirmos de Deus, cara. Não adianta nós fugirmos de Deus. Quem sabe você tem achado que pode tentar fugir de Deus e aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida não vai acontecer. Quem sabe você tem se comportado como Jonas, está dormindo tranquilo, está no fundo da embarcação em um porão, tranquilo, a tempestade soando lá fora. A tempestade soando lá fora e você dormindo lá tranquilo. Cara, mas Deus essa noite, cara, Ele vai te acordar. Deus essa noite Ele vai te acordar, vai te tirar desse porão, cara. Se for necessário, Ele vai te jogar dentro de um grande peixe, para você entender, cara, que não dá para fugir de Deus. E quando eu falo de grande peixe, eu estou falando de um momento de solidão, de um momento onde você não entende nada, mas onde você vai ter um particular só você e Deus. É só você e Deus, cara. E é aí que os seus olhos vão se abrir e você vai ver. Fique de pé. Não é para Tarsis. Não é para Tarsis. Não é para Tarsis. É para Nínive. Eu preciso ir para Nínive. Eu preciso ir para Nínive. Deus, Ele não me chamou para ir para Tarsis. Deus me chamou para ir para Nínive. Quem sabe, cara, quem sabe você acha que está conseguindo. Está conseguindo, cara, ter controle da situação. Não está acontecendo nada. Eu estou tranquilo na minha, estou fazendo o que é preciso fazer. Mal você sabe, cara, que Deus Ele está nos bastidores, olhando tudo acontecer conforme Ele quer. Mal você sabe, cara, que quanto menos você esperar, você vai estar em mim. E quanto menos você esperar, cara, aquela posição contra a vontade de Deus vai estar a favor.
chato que pode estar escapando até agora. Não. Hoje Deus vai te arrancar desse porão aí. Tu vai para Nínive. Tu vai para Nínive, cara. Não adianta falar que eu creio, cara, numa pessoa chamada Espírito Santo, aquele que convence os nossos corações, aquele que trabalha no nosso ser e nos ajuda a entender a vontade de Deus. Eu confio numa pessoa chamada Espírito Santo. Eu confio. Comece a orar, cara. Comece a orar. Quem sabe você está em uma guerra aí dentro, como Jonas. Recebeu o chamado, foi para longe. Recebeu o chamado e foi para longe, cara. Foi para longe. Deus o chamou para pregar para um povo que necessitava ouvir a palavra dele e se arrepender. Se Jonas não fosse, cara. Mas como eu disse, Deus ele não erra nas suas escolhas. E se Deus escolheu Jonas, é porque era Jonas para ir para lá. Deus. Tu conhece os corações, Pai. Tu conhece os corações. Tu sabe que tem pessoas aqui em conflito com o seu chamado. Tu sabe aqui que tem pessoas, Pai, que estão literalmente dentro de uma barriga de um grande peixe, aonde estão se sentindo sozinhas, aonde estão se sentindo, Senhor, abandonadas. Há pessoas, Pai, que acham que parou tudo. Mas tudo isso faz parte, Senhor, de um processo que você está fazendo. Tudo isso faz parte, Senhor, de um propósito que você tem na vida de cada um. Senhor, por mais difícil que seja, por mais doloroso, Senhor, que seja, por mais doído, Senhor, que seja essas situações, que a Tua graça, Pai, venha inundar a vida dos meus irmãos, que a Tua graça, Pai, venha trazer renovo para a vida dos meus irmãos, Pai, e as pessoas que vieram com o pensamento de desistir, de parar na caminhada, e as pessoas que vieram, que estão olhando as suas situações ao redor e não querem mais caminhar, eu sei que a pessoa do Espírito Santo vai convencer a pensar o contrário. Eu sei que a pessoa do Espírito Santo vai convencer as pessoas a olharem e ver, eu estou fazendo parte de um propósito de Deus na minha vida, independente das situações que estão acontecendo ao meu redor. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Deus, nós oramos, nós clamamos a Ti, Pai. E eu sei, eu vejo o Espírito Santo tocando pessoas aqui. Eu vejo o Espírito Santo, Pai, reacendendo a chama aqui. O coração que estava apagado, você está começando a pegar. A vida, Pai, estava parada, está voltando a andar. Aleluia. Aonde estava sem esperança, está brotando com a esperança. E as palavras que você lançou lá no passado, há 10, há 20 anos, todas elas foram escritas por Ti, Senhor. E eu sei que há de se cumprir. Continua orando, cara. Está muito bom. Continua orando. Peça para o Espírito Santo te tocar. Peça para o Espírito Santo te tocar. Feche os seus olhos. Esqueça o horário. Ainda não tem. Pode ficar tranquilo. Continue orando. Continue orando. Deus. Fala.
eu contigo. Estou mais vivo do que nunca. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, fica à vontade. Nós somos seus, Pai. Fica à vontade, Pai. Fica à vontade. Fica à vontade, Senhor. Fica à vontade, Pai. Eu sei que Tu está ministrando aos nossos corações.
Alegria, alegria, alegria da vida, alegria da vida. Alegria da vida, o coração triste vai sentir alegria. O rosto que transpassava a tristeza vai saber o que é um sorriso, Pai. A alegria está tomando conta desses corações, Senhor. Aleluia, Deus. A alegria está tomando conta desses corações. Eu sinto o Teu Espírito Santo se mover aqui, Pai. Eu sinto o Espírito Santo, Pai, Aleluia. conversando neles. Ele vai o caminho dele. Isso, Pai. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Glória a Deus, cara. Aleluia. Aproveita esse momento, Pai. Abre o seu coração. Deságua,
quero ver esse chamado. Tem alguém, cara? Tem alguém? Não precisa ter vergonha, cara. Levante a mão, a gente vai fazer mais uma oração. É isso, é isso. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Feche os seus olhos e vamos orar que eu possa me honrar. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Guarde o coração, Senhor, dessas pessoas que aqui estão na frente, Pai. Guarde minha aprovação. Guarda, Pai, minhas aflições que vêm gritando nos corações deles. Só Tu sabe o que eles vêm passando, Pai. Só Tu sabe o que eles têm passado, Pai. Mas hoje nós vimos literalmente o Espírito Santo. Nós vimos o Espírito Santo abraçar o coração dessas pessoas. Oh, Espírito Santo, nós oramos, Pai. Nós oramos pelo coração aflito. Nós oramos, Pai, pelo coração ferido. Nós oramos, Pai, pelo coração abatido. Nós oramos, Senhor, pelo coração que a esperança acabou se esvaindo. Pelo coração que as aflições da vida machucaram, deixaram marcas, onde só ela e Tu sabe, Pai. Mas Tu preparou esse encontro para mostrar o Seu amor, para trazer cura sobre a vida dela, derramar um bálsamo que está trazendo, Pai, toda a paz, toda a cura, Senhor. Toda a certeza que há um Deus que está acompanhando, Pai. Ah, Senhor, que todos os pés cansados, de caminhar, venham ganhar novos passos, Senhor. Que os lábios, Senhor, que não tem mais palavras para expressar aqui, que o Espírito Santo venha gerar uma nova oração aqui dentro, Pai. Toda tristeza, Pai, venha sair. A Tua presença venha inundar esse coração, Pai. A Tua presença, Pai, venha varrer, Senhor, tudo aquilo que vem entristecer. Que a Tua presença, Pai, venha abraçar, Senhor, mostrando que Tu é o Pai dela, mostrando que Tu é o protetor dela, mostrando que Tu é o pastor da vida dela, que guia os passos dela, Senhor. Que a partir de hoje a vida dela não venha mais ser a mesma, Senhor. Que a tristeza venha sair e a alegria da Tua parte venha inundar esse coração. Que o sorriso venha fazer parte da Sua afeição, Pai. Que as portas venham se abrir para a vida dela, Pai. Que ela venha continuar vendo que Tu é o bom pastor, Pai. Que a chamou, que a separou, antes mesmo que o pai dela pensasse em ter ela, Pai. Tu já tinha separado. Antes mesmo, Senhor, que os pais dela pensassem, Pai. Pensassem a dela e a programar também, Senhor. Tu já tinha escolhido, Pai. Tu fala essa noite, não adianta fugir. Não adianta fugir. O chamado sobre a vida dela vai se cumprir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E retornamos a meus irmãos. Que culto abençoado. Muito real a presença de Deus no nosso meio. Com toda certeza, sem sombra de dúvidas alguma, Deus falou a muitos corações aqui nesta noite, inclusive comigo. Muitas vezes, realmente, queremos caminhar com o chamado de Deus nas nossas vidas, mas
O Senhor tem alcançado as nossas vidas, o Senhor alcançou as nossas vidas. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida do nosso jovem Nando, que foi um instrumento de Deus nessa noite. Foi usado por Deus aqui com uma palavra poderosa. Nós somos gratos por ele, pela vida dele e por cada um de vocês que esteve presente nessa noite. Também os nossos irmãos que acompanham através da live. Muito obrigado por estar conosco até este momento. Que Deus tenha falado com você aí na sua casa, onde você estiver também. Nós estaremos ficando por aqui. Que o Senhor abençoe a sua vida. Fique com esta palavra, reflita o que foi ministrado hoje nessa noite. Deus conta contigo. Amém, meus irmãos? Vamos fazer mais uma oração para encerrar.